Bom dia. Bom, então nós vamos seguir o nosso estudo. Lembrando que o nosso foco é a prática na vida cotidiana. E dentro desse foco da prática na vida cotidiana, como que a gente pode usufruir a liberdade? Ou se, enfim, se a liberdade é possível. Esse é o ponto, assim. Esse microfone é muito bom, né? É bom. É bom. De estudo. Eu posso virar para o lado, ele pega. Bom, né? Então esse é o nosso foco, se a liberdade enfim é possível. Então essa palavra liberdade, ela já vem de um raciocínio assim. Essencialmente a gente vai entender que o processo de samsara, ou seja, o processo de complicação do mundo, ele vem por uma perda de liberdade. Ele vem pelo fato de que nós nos prendemos à responsividade e fazemos longos circuitos onde nós nos sentimos existindo com uma certa identidade e nos movimentando em mundos que são experiências de mundo, mas eles se parecem com algo completamente sólido, e assim nós vamos respondendo de forma automática por um longo tempo e de repente a gente retorna a um ponto inicial. Assim, samsara é visto como a roda da vida. Isso é falado como experiência cíclica também. Cíclica porque nós temos esse início, esse girar e esse retorno. E a gente se vê sempre completando ciclos, e ao final do ciclo é como se a gente não tivesse saído do lugar. A gente se vê parado. Também nós vemos esses ciclos, porque isso são chamados assim ciclos de nascimento e morte. Esse é um diagnóstico excelente para a roda da vida, para a gente saber afinal se nós estamos dentro ou não. Às vezes a gente tem ainda alguma dúvida. Às vezes nós estamos dentro ou não. Então a gente vai vendo que todas as nossas experiências, elas são desse tipo, assim. Experiências diminutas, elas têm um início e um fim. Outras são ciclos um pouco maiores, mas essencialmente nós estamos presos na experiência cíclica. É essencialmente isso. E nós temos ainda ciclos maiores, como da nossa própria morte. A gente nasce, vive durante um tempo e morre. Nós temos ciclos muito maiores, que são ciclos de muitas vidas. Mas essencialmente nós podemos adivinhar que nós estamos sempre presos em processos desse tipo, né? Aquilo surge, gira e cessa. Esses ciclos, eles são perdas de liberdade em diferentes níveis, assim, né? Por exemplo, nós temos uma perda de liberdade porque a gente ficou num ciclo. Em vez de nós seguirmos ou nos libertarmos desse processo, nós ficamos seguindo ao longo de um círculo, como se aquilo fosse liberdade, como se aquilo fosse a nossa vida. E a gente faz aquele movimento todo para depois descobrir que não era aquilo. Mas no meio daquilo, nós nos sentimos como se aquilo fosse a nossa vida, como se aquele fosse o mundo, como se aquilo fosse o que a gente efetivamente tinha que fazer. E nós começamos no primeiro dia lembrando essa citação de Sua Santidade Dalai Lama, que ele deu durante o Kalachakra desse ano, onde ele dizia que ele foi bondoso, né? Foi bondoso. Disse que nós precisamos de 1000 vidas para chegar no ponto onde nós estamos, e faltam 1000 ainda, né? Ele talvez tenha esquecido alguns zeros, assim. Ele foi realmente bondoso, né? Fez um desconto grande, assim. A maior parte das pessoas ou dos seres não tem nenhum registro sobre qualquer outra possibilidade de experiência que não esse giro. E de um giro
surge outro, e surge outro, e surge outro, e nós vamos indo. Essa é a nossa experiência. Se a gente olhar a nossa vida, nós vamos encontrar essa situação. Eu não vou entrar aqui agora no exame do primeiro elo, nós vamos olhar hoje esse primeiro elo, mas eu queria justamente fazer um contraste, lembrar que nós estamos trabalhando nessa linha de raciocínio, ou seja, nós produzimos um contraste entre o que é cíclico com aquilo que é incessante. Então, nós vamos sempre trabalhar. Existem muitas linhas da gente introduzir os ensinamentos, mas eu gosto dessa porque ela nos conecta a partir daquilo que é ilusório, fugaz, cíclico. Ela nos conecta com aquilo que é permanente, estável. Então eu diria que o esforço dessa argumentação que eu vou desenvolver é justamente o esforço da gente encontrar o que é estável sem precisar rejeitar o que é fugaz e surge diante de nós, mas pelo contrário, usando a própria aparência, para que a gente consiga penetrar. Então, no que diz respeito à prática espiritual na nossa vida, é importante que a gente tenha algum apoio naquilo que pelo menos simboliza esse contraste, aquilo que nos alerta que nós estamos dando giros e esses giros não nos levam essencialmente a lugar nenhum. Um desses grandes símbolos históricos é o rio Ganges. Então, por exemplo, há esses diálogos. Na tradição pré-budista, o rio Ganges sempre foi um grande referencial. Na tradição budista também. Então nós vamos ver, por exemplo, o diálogo do rei Prasenajit com o próprio Buda. Então o Buda pergunta se o rei Prasenajit tinha ido ao rio Ganges. Ele diz, eu fui várias vezes. Aí ele conta, eu fui quando eu era criança. Aí ele contou assim, ele foi em várias idades. E o Buda pergunta, e qual foi a percepção da visão que você teve no rio Ganges? Essa é uma pergunta muito complexa, mas essencialmente, depois eu vou voltar a esse tema, olhar de forma um pouco mais profunda. Mas essencialmente, o rei indo essas várias vezes ao rio Ganges, ele viu o rio Ganges igual. Mas a vida dele não, a vida dele mudava. Então nós temos essa sensação, muitas vezes, ao encontrar o rio Ganges, nós temos a sensação de que nós giramos e voltamos à margem do rio e a gente só perdeu tempo. O rio está estável. Quando nós contrastamos as nossas perturbações mentais com aquele rio, a gente vê que as nossas perturbações, os nossos interesses, as nossas excitações, todas elas são um nada frente àquele curso que surgiu muito antes de nós surgirmos e vai seguir muito depois de nós surgirmos. Então nós reconhecemos a pequenez desse interesse limitado pelas coisas cíclicas. Então esse contraste ele é muito importante no caminho espiritual. Também as grandes montanhas são reverenciadas, porque as grandes montanhas, quando nós abrimos os olhos com um pouco mais de consciência, nós vemos aquela montanha. Depois nós olhamos de novo, e nós temos grandes excitações durante a vida, grandes complicações, e a gente olha a montanha, está com a mesma cara, serena. Então ela dá uma perspectiva
para as nossas vidas, né? E a gente vê a pequenez, a limitação daquilo. Então esse contraste entre o excessivo foco nas coisas impermanentes que a gente coloca, esse contraste entre essa experiência impermanente que a gente coloca tanta ênfase e aquilo que está estável, né, que presencia o nosso surgimento e presencia a nossa dissolução. Então esse contraste, ele é muito importante no caminho espiritual. Às vezes eu uso essa imagem assim, né? Eu às vezes até sugiro essa imagem. O que as estrelas diriam dos nossos problemas? Então ela está lá em cima piscando, assim, serena, noite após noite, né? E nós achando assim dando grande importância a coisas muito passageiras. Então esse contraste ele realmente é importante. Eu tenho um amigo astrônomo, Valmir Cardoso, ele usa esses métodos também, assim, métodos de astronomia. Então, às vezes nesses cursos tipo Unipaz ou Fundação Perópolis, ele é convidado para dar uma perspectiva. Então havia um grupo de agricultores e essas pessoas estavam dando um curso de agricultura natural. Então, para abrir a mente deles, para oferecer uma perspectiva mais ampla, às vezes as pessoas chamam o Valmir Cardoso. Nessa vez foi o caso. Então ele mostra o quê? Ele mostra onde nós estamos. Então nós estamos em Araras. Aí amplia um pouco, nós temos o Rio de Janeiro, nós temos o estado do Rio, nós temos o Brasil, nós temos as áreas de terra e as áreas de mar dentro desse planeta. E a gente vai ampliando esse planeta junto com todos os outros planetas, representa 2% da massa do Sol. Esses grãozinhos de areia giram freneticamente em volta do Sol. Um dia saíram do Sol e um dia vão voltar, mas giram freneticamente em volta do Sol, que aliás é uma estrela que não é tão grande, dentro de uma galáxia com bilhões e bilhões de estrelas. Essa galáxia é um ponto no meio de outras galáxias que também são pontos, quando nós olhamos a distância. E aí a gente pergunta, bom, mas eu não gosto de muito sal na comida. Para comer uma cela tem que estar mais madurazinha. Nós temos essa coisa assim, então. Aí quando nós olhamos os nossos dramas, é um nada, assim, né? E aí nós começamos a voltar, aí nós vemos esses pontos de galáxia virando uma galáxia, essa galáxia, bilhões de estrelas virarem um Sol, esse Sol, né? A gente olha o Sol, nem vê os planetas, a gente olha assim, ops, então eles girando, né? Entre os vários planetas, um. Dentro daquele planeta nós temos a atmosfera, nós temos a água, nós temos as profundezas todas, nós temos a superfície. Na superfície nós temos variados tipos de seres. Entre esses seres tem um tipo de ser, né? Os seres têm diferentes línguas, se espalham por diferentes continentes, né? Nós temos um tipo especial, claro, melhor, assim, mais amoroso, né? E nesses, claro, os cariocas são os melhores ainda. E aqui estamos nós. E só nessa dimensão que você está falando, não tem outra, né? É verdade, não tem as outras. E entre no estado do Rio, qual é o melhor lugar? Herói. Pronto, tá certo. Eu até diria que talvez Petrópolis. Em Petrópolis, Araras, né? E aqui estamos nós. No entanto, tudo isso se movimenta, né? Pode todo essa conferência de estabilidade, ela é um diferencial porque ele se movimenta com menos rapidez, uma montanha, um rio. Também são impermanentes. O planeta Terra é impermanente, o Sol é impermanente, né? Todas essas dimensões são impermanentes.
mas elas dão uma perspectiva para a nossa vida, né? Então é interessante a gente viver a nossa transitoriedade na comparação com esses grandes seres que também são impermanentes. Que nós estamos olhando só Sansara. Mas mesmo assim, nós temos um contraste. Então, nesse sentido, é que a gente pode colocar também a prática diária. Então, eu sugiro assim, eu vejo a grande importância da prática diária como se a gente criasse um rio Ganges também. Então, todo dia nós sentamos na margem do rio Ganges. Essa é a nossa prática diária. Então, nós um dia sentamos com alegria, outro dia nós sentamos com dificuldades, outro dia nós sentamos descobrindo que nós temos doenças, outro dia a gente descobre que nossa esposa está grávida, tem outro dia que o bebê já nasceu, e a nossa vida vai indo assim. Então, são diferentes momentos dessa vida. Mas cada vez que nós sentamos diante do mesmo rio Ganges. Nós sentamos diante, nós fazemos uma prática que o contraste é maior ainda do que o contraste com as galáxias, com a grandeza do universo. Nós nos defrontamos com aquilo que é não nascido. Então essa prática é muito importante. Vocês lembrem, nós podemos fazer peregrinações a lugares sagrados. Os lugares sagrados estão lá. Mas cada vez que a gente chega, nós chegamos diferentes. É natural. Mas nós podemos fazer essa peregrinação diária. A gente senta e vê esse contraste entre a nossa flutuação com aquilo que não flutua, com aquilo que está incessantemente disponível. A nossa familiaridade com essa região de estabilidade é o que nós vamos carregar quando a gente partir dessa vida. Essa familiaridade com essa região de estabilidade é o que vai nos socorrer em qualquer momento. Então essa região de estabilidade é de extraordinária importância. Nós aumentarmos, criarmos uma maior familiaridade com essa região. Assim a prática regular, ela é muito importante. E vocês não pensem que vocês estão fazendo um treinamento para paralisia. Esse não é o ponto importante. O ponto importante é nós podermos usufruir essa dimensão incessante e viva. Esse é o ponto. Agora, como que a gente pode aumentar a nossa familiaridade com essa região? Então nós temos quase um paradoxo assim. Se nós pensarmos que essa região de estabilidade e lucidez, ela está afastada da região de mutabilidade e confusão, então nós vamos ter problemas na nossa abordagem. Nós vamos ter a sensação de que existem aqueles mundos libertos e existem os mundos de confusão. Nós vamos ter a sensação de que nós vamos ter que nos deslocar de um lugar para o outro, que nós estamos em terreno estranho. O mundo de confusão, ele é solidamente um mundo de confusão. A gente não vai poder fazer a prática como ela realmente deveria ser feita. Então os ensinamentos mais superficiais vão dizer: você seja inteligente, você se afaste do que é transitório, se una àquilo que é lúcido, elevado. Então os ensinamentos mais introdutórios, eles introduzem uma dicotomia, eles introduzem uma separação entre aquilo que é bom e correto daquilo que é enganoso, obscuro. No entanto, os ensinamentos mais elevados, eles vão nos ajudar a compreender o que está
presente e estável dentro da própria experiência de confusão. Quando nós sentamos para meditar, nós temos 4 possibilidades assim, que surgem naturalmente, de acordo com a nossa habilidade. Uma prática que é muito comum é a gente sentar e começar a resolver problemas. Assim, tipo reunião de diretoria, assim, a gente toma decisões. Eu tenho visto pessoas que dizem, eu medito há 20 anos. O Tokuda-san, uma vez ele deu essa preciosidade também. Ele mesmo dizendo, eu vejo pessoas que dizem, eu medito há 20 anos. E eu penso comigo mesmo, o Tokuda dizendo, né? Ele não mudou nada. Isso nós vamos ver isso realmente, né? E qual o segredo das pessoas meditarem 20 anos e não terem nenhum tipo de transformação? Então, quando as pessoas meditam dessa maneira, muitas vezes as pessoas estão apenas fazendo a organização da sua agenda. Elas estão em silêncio, pensam, bom, amanhã é isso, depois aquilo, ontem aquilo. Elas ficam imersas dentro do mundo de samsara, organizando as suas atividades. Então isso é muito comum, assim. É claro, não com vocês, assim, que já são outros praticantes. Então, desse modo, como o samsara muda, nós estamos sempre no mesmo ponto. Ou seja, o que eu faço amanhã, o que eu fiz ontem, nós estamos sempre nesse ponto. A gente caminha numa esteira, então a gente não sai do lugar. Mesmo que a gente caminhe, a gente não sai do lugar. Então esse é o pensamento comum, esse é o pensamento do cotidiano. Esse é um mundo comum. Assim. Agora, nós podemos também, durante esse processo, ficar preocupado com a posição do corpo, posição do queixo, posição dos olhos, respiração, abdômen, mãos. Aí a gente vê que aquilo saiu da posição, nós voltamos à posição. Aí o dedo não está encostando demais. Aí nós temos uma dor nas costas, a gente diz, mais 5 minutos eu aguento. Aí nós estamos preocupados com isso, assim, agora eu vou dar uma mexidinha, assim, já vai melhorar. Então essa é uma forma de preocupação que a gente está, também é samsara. Mas está bem, nós vamos fazer a prática como é possível. Assim. Então há essa forma da gente, ao sentir dor, nós nos movimentamos, ao sentir um mosquito, a gente tem dúvidas profundas. Por que fazer? Nossa, como que um praticante pode ter tais pensamentos, né? Esse mosquito está abusando. Então, nós encontramos assim, é interessante a gente comparar o mosquito com as estrelas. Assim. O que as estrelas diriam do mosquito na minha orelha? Assim. Eu devo ter uma relação kármica com ele. É uma coisa assim. E assim, aquele problema ele parece muito mais importante do que o cosmos inteiro. Assim. O mosquito tem o peso de uma coisa enorme. Assim. E eventualmente a gente entende que a paz não é possível. Isso lembra o Buda quando ele disse que ele era uma criança ainda e viu 2 pássaros disputando um verme. Ou seja, 3 consciências, cada um com uma ideia. Ele chegou à conclusão que não tinha solução. Né? A paz não era possível, né? Sob as condições comuns. Assim.
Então nós estamos meditando também, a gente pode chegar a essa conclusão, a paz não é possível. Agora, nós podemos, por exemplo, trocar fazer um primeiro upgrade assim, na nossa prática. Esse primeiro upgrade é quando a gente usa não apenas o impulso de ficar resolvendo os problemas, né, espantando os mosquitos ou trocando de posição, a gente pensa, eu vou usar disciplina. Eu sou uma montanha estável. E assim nós sentamos, nós vamos praticar disciplina. E essa disciplina significa que nós vamos fazer exatamente o que a gente decidiu fazer, não importa o que aconteça. Se a pessoa tem uma família, isso vai ser uma boa prática. Então nós sentamos, se surgir dores, a gente diz, não, eu aguento isso. Se surgir mosquito, a gente, eu aguento. E assim, se surgir frio, a gente passa por isso. Se surgir calor, nós passamos por isso. Então nós cumprimos aquilo. Então esse é o processo da disciplina. Agora vocês vejam, esse processo já é um recurso a mais. Porque mesmo na vida, a gente não vai conseguir evitar todos os problemas simplesmente com uma capacidade de manobra. A gente não vai conseguir resolver tudo com a possibilidade de manobrar as situações. Em alguns momentos nós vamos precisar suportar frio, calor, alguma adversidade, nós vamos suportar. Então essa nossa capacidade é necessária. Assim. Vamos supor, algumas vezes vem alguém e nos agride verbalmente e nós podemos explicar, nós podemos argumentar e resolver aquilo. Outras vezes nós vamos ter que engolir aquilo. Não tem como. Então é muito importante a gente também ter essa capacidade de absorver, seja o que for na nossa frente, né, sem a necessidade da gente reagir agressivamente ou fazer qualquer movimento. Nós também, no budismo a gente fala muito sobre sofrimento, né? Mas os psicólogos, muitas vezes eles falam sobre a sedução. Então isso também é um ponto. Assim, né? No budismo a gente fala mais sobre ações que desabam, terríveis sobre nós. Mas entre as ações terríveis, hoje a gente inclui também a sedução. Ou seja, vem alguém e nos engana, nos seduz, nos arrasta para uma outra direção. Então é necessário a gente também ter essa capacidade de argumentar, essa capacidade de lucidez, não só frente ao sofrimento, quanto frente àquilo que parece favorável, mas não é favorável. Em alguns casos nós não temos propriamente lucidez, mas nós vamos usar disciplina. Então, nós vamos usar a disciplina como uma forma de liberdade. Então isso é prática também. Ou seja, eu tenho um impulso de uma ação, seja ela uma ação de raiva ou de atração, eu tenho esse impulso que brota. Eu já sei que obedecer o impulso parece liberdade. Mas agora eu já aprendi que liberdade nem sempre é obedecer o impulso. Eu devo ter, no mínimo, essa possibilidade de avaliar se obedecer ao impulso é interessante ou não. E assim, algumas vezes, nós decidimos não obedecer ao impulso. Mas o único recurso que a gente tem é a nossa decisão, a nossa disciplina. Então a disciplina ela pode ser útil realmente. Por exemplo, chega o horário da nossa prática, a gente pode não ter vontade de praticar. Eu nem sei por que eu estou falando isso, né?
Os grandes praticantes não têm esse problema. Mas vamos supor, outros seres, eles podem não ter essa vontade de praticar naquele momento. Aí a disciplina pode ser útil. A gente diz, eu estou seduzido pelo meu cotidiano, estou sendo arrastado pelas coisas que eu deveria fazer. Esse processo de ser arrastado pelo que já está sendo feito, isso é a responsividade. Como eu estou fazendo tal coisa, essa coisa que eu estou fazendo me impulsiona a fazer uma outra coisa. Mas agora seria o horário da meditação. Então agora, eu tenho liberdade ou não de praticar? Eu digo, não, eu tenho liberdade. Então eu vou praticar. Mesmo que aquilo seja meio torto, assim. Então a gente exerce a disciplina e pratica. Então nós sentamos de novo na margem do rio Ganges. Então a disciplina ela é importante. A disciplina não vai resolver por quê? Porque se nós usarmos apenas a disciplina, com o tempo nós vamos ficando amargos. O Sansara vai avançando sobre nós. Porque o Sansara vai dizer para nós, você pratica a disciplina, mas observe, os impulsos seguem retornando. Você é isso. Por que você luta contra você? Então nós vamos ter esse grave problema. Às vezes eu rezo pelas pessoas que praticam disciplina, como se aquilo fosse o seu referencial seguro, porque eu posso contar o tempo limitado que a pessoa vai poder praticar aquilo, se aquele for o único recurso dela. Eu tenho até uma interpretação do mito de Anteu, que era o gigante com quem Hércules teve que se defrontar. Então, entre os 12 trabalhos de Hércules, ele tinha que derrotar o Anteu. Então se conta que o Anteu era muito forte, era um gigante muito forte, ele era filho de Gea, da terra. E ele recebia energia incessantemente da mãe, da terra. Aí quando o Hércules apareceu, o Hércules era um semideus, então não era pouca coisa também. Então quando o Hércules apareceu diante do Anteu, o Anteu sorriu. Pronto. Por quê? Porque ele estava construindo um templo com os ossos de todos que tentaram derrotá-lo. Aí quando ele viu os ossos do Hércules, ele disse, esses são bons ossos. Agora, o Hércules, ele simboliza a vontade espiritual, a vontade de ultrapassar as dificuldades, esse heroísmo com o qual nós buscamos, os jovens buscam se defrontar com a vida e fazer tudo diferente dos pais. Esse heroísmo de reconstruir, de criar um outro caminho. Então o Hércules surge na frente do Anteu. O Anteu representa o pensamento kármico, o pensamento conservador, nossa estrutura que busca não mudar. E o Hércules simboliza a vontade de fazer diferente, de criar um novo, de trilhar um caminho. Aí quando eles começam a lutar, eles têm forças equivalentes. Nenhum leva vantagem. Eles lutam. Então vamos dizer, o Hércules tem a disciplina e o Anteu tem o karma. Esse processo não havia vantagem. Eles lutavam e eram equivalentes. Porém, ora um leva vantagem, ora outro leva vantagem, e assim eles vão lutando. Mas o Hércules começa a cansar. E o Anteu, ele não cansa. Porque a dimensão kármica, ela está alimentada pela terra. Então o Anteu começa a levar vantagem em relação ao Hércules. Bom, vocês já sabem como é que termina a história, porque o Hércules ganha as 12, né? Mas ele
ele se defronta com esse problema. E quando a situação já estava grave, aí aparece Prajnaparamita, quer dizer, aparece Palas Athena. E Palas Athena vai dizer: a força dele vem do chão. Então suspenda ele. Aí quando o Hércules suspende o Anteu, é desligar o Anteu. O Anteu perde a força. Aí ele comete um crime ecológico. Ele derrota o Anteu. Então esse ponto é muito importante. E isso caracteriza essa situação difícil nossa. Porque se nós não suspendermos Anteu, nós vamos começar a cansar. Então há pessoas que a gente encontra assim, que tentaram no caminho. Eu acho que o budismo ele é suficientemente jovem no Ocidente para a gente não ter muitos assim ainda dentro do budismo. Mas em outras tradições vocês vão ver as pessoas entraram certo, fizeram primeira comunhão, foram batizados, fizeram primeira comunhão, está tudo certinho. Lá pelas tantas, as pessoas perderam energia, cansaram. E elas abandonam suas tradições. No Oriente, vocês vão ver o contrário. Vocês vão ver, nesse congresso que eu tive recentemente, aí eu vi o relato dos monges vendo o cansaço dos budistas. Então isso para nós é novo. Lá chegando as tradições cristãs novas, as tradições evangélicas, atraindo as pessoas que estavam cansadas já dentro do budismo. É muito interessante, é uma outra realidade assim. Vocês vão ver também os mestres Zen como Tokuda-san olhando a perda de energia que ocorre dentro do Zen no Japão. Aquela perda de energia assim. Teve um praticante lá do sul que teve no Japão, isso faz o que? Mais ou menos 10 anos. Foi a convite do mestre Moriyama Roshi, foi visitar Eheide. Aí eles andavam por dentro de muitas salas, as salas todas fechadas. Ele perguntou: por que as salas estão fechadas? Salas de meditação. Não tinha ninguém dentro. Então os próprios japoneses com dificuldade de meditar. E outros aspectos mais, vamos dizer, mais limitados começaram a surgir como a prioridade da prática deles. Então surgiu inicialmente, o Zen vai surgir e vai se manifestar dentro dos mosteiros. E eram mosteiros completamente estruturados para a vida monástica mesmo. Que é a nossa imagem do mosteiro. A imagem que a gente tem no Ocidente é um mosteiro voltado à prática monástica, realmente. Especialmente no Zen, a gente imagina as pessoas vivendo próximas à natureza, cultivando a terra, em silêncio, praticando isso, e essa energia toda. Assim, Moriyama Roshi teve essa experiência, né? Ele ficou mais de 18 anos na encosta do Monte Fuji, em silêncio, sem água encanada, sem luz elétrica, sem jornal, sem rádio, sem televisão. Ficou lá, meditando, mantendo a vida dele voltada à prática. Então isso foi maravilhoso, essa experiência que ele teve, né? E ele é um grande mestre. Só para vocês terem uma ideia, Moriyama Roshi, quando morreu Suryo Suzuki, nos Estados Unidos, ele foi uma das pessoas que ocupou o lugar na sequência. Uma das pessoas que dirigiu o centro de São Francisco. Então, ele está lá no sul, vocês podem visitá-lo, está lá em Porto Alegre. Aliás, mais precisamente agora em Viamão. Porque eles compraram uma área em Viamão também, então nós somos vizinhos. Quando ele vai visitar a área dele, ele dá uma entradinha no SEB, a gente conversa, assim, os visitantes que ele traz também do Japão, ele leva sempre lá para nos visitar. A gente tem essa boa relação, assim, essa relação privilegiada, né? Eu fico muito feliz desse contato com ele. Então, esses mestres como Moriyama Roshi, eles são raros mesmo no Japão. Então, o que aconteceu na história do Japão, assim, na história do próprio Zen? Aconteceu que o imperador ouviu um cochicho
de que ao redor dos templos havia muitas mulheres jovens com filhos, sem maridos. Que será? Fátima Sambar. Alguma coisa assim. Aí o imperador disse, que pouca vergonha, melhor que case. Então ele abriu essa possibilidade dos monges casarem. Aí com o tempo surgiu também a noção do monge de mosteiro e o monge de templo. Pequena e sutil diferença. O monge de templo, ele tem a sua família. Então, isso é uma forma maravilhosa. Então a pessoa vive com a sua família, tem a esposa, os filhos, todos ajudam no templo. Um dos monges que eu conheci, que veio com um grande mestre Zen, Narazaki Roshi, esse monge, ele me disse, eu sou casado e eu cuido de 500 famílias. Eu achei aquilo muito bonito. Ou seja, eles praticam o Dharma na vida cotidiana. Eles ajudam a equilibrar as famílias e equilibrar tudo. Eu achei aquilo realmente muito bonito. Então surge essa noção do Dharma na vida cotidiana e a pessoa fazendo, é quase como um padre que faz cerimônias. Então ele faz o batismo, faz o casamento, faz o funeral, faz os vários festivais, as várias cerimônias durante o ano, assim, né? Então ele vai fazendo isso, mas para isso ele precisa de um treinamento. Então esses monges, de modo geral, eles já são filhos de monges e eles herdam o próprio templo dos seus pais. Então naquela família, um deles vai para o mosteiro, faz o treinamento para voltar e assumir progressivamente o lugar do pai, né? Só que esses monges, eles vão para o mosteiro, mas eles não têm propriamente um foco na iluminação. Eles lentamente vão perdendo energia e o foco deles é poder ocupar aquele lugar, que aliás tem um giro econômico, é uma forma de viver. Então lentamente Anteu começa a levar vantagem. Ele vai recuperando. Então aquilo que é uma prática de disciplina, ela lentamente enfraquece. Ela se torna, suja a família, depois suja o templo, suja a atividade, e aquilo lentamente vai degradando. Então hoje, os próprios mestres Zen, eles dizem, é muito raro um praticante dentro de um mosteiro em treinamento, em retiro longo, ele aspirar a iluminação. Ele praticar porque ele está aspirando a se liberar realmente. Então eu estou contando do Zen porque é o que eu ouvi, né? E também eu acho que o budismo tibetano não tem isso, né? Isso deve... Essa é a história dos padres seculares e dos padres da Igreja Católica, exatamente. Então lentamente a Anteu vai levando vantagem. Ou seja, nós usamos a disciplina há um momento que parece que ela é vantajosa. Então vocês vão ver os yogis na montanha, eles não têm, o foco deles não é disciplina. O foco deles é avançar o mais rápido possível, desenvolver meios de atingir liberação. Mas aí quando eles desejam ajudar alguém, eventualmente, num certo momento brota uma compaixão, ele diz, ok, então você pratica das 8 às 10 e tal. Ele ajuda o outro. Na verdade, ele só deveria ajudar aquele que for capaz de ultrapassar o foco da disciplina. Mas ele, por compaixão, ele diz, ok, eu ponho essa pessoa na disciplina, ela nessa vida talvez não vai atingir a realização de ultrapassar a disciplina e olhar de forma mais profunda isso. Mas quem sabe na outra vida ele vem melhor. Então surge um raciocínio onde nós vamos usar um meio menor, que é a própria disciplina. Mas isso não vai resolver totalmente. A disciplina é Hércules contra Anteu. É necessário suspender a força, levantar Anteu e suspender essa força. Me parece que o Anteu, o problema nosso é que nós somos Anteu e Hércules. E é muito difícil nós nos levantarmos.
Esse é um bom exemplo. É curioso. Até se diz assim, tem as teorias, na física surgiu assim, teoria de bootstrap. Se dizia, a gente pega os cordões do sapato, puxa com força e a gente se levanta. É tipo o Barão de Munchausen. Quando ele afundou no barro, ele puxou o cabelo assim, e levantou ele e o cavalo. Então, nós temos essa visão. Mas no budismo isso é possível. Nós podemos segurar os cordões do sapato e levantar. Isso é possível. E é justamente esse ponto que vai caracterizar a terceira abordagem, a terceira forma, o terceiro enfoque dentro da meditação. Ou seja, eu contei essa história longa apenas para que vocês pudessem se perdoar também de eventualmente ir enfraquecendo na própria disciplina. Ou seja, a disciplina é assim. Isso não é um problema pessoal de vocês. A disciplina ela vai funcionar por um tempo, mas nós vamos precisar fazer um upgrade. Nós vamos ter que ir adiante disso. Vocês já vejam que com a disciplina nós estamos considerando o mundo todo sólido. E a mesma coisa que nós estamos olhando à nossa frente, como se a gente olhasse como se estivesse confuso, não fosse um praticante. O mundo parece igual. Mas, então nós estamos com a visão de samsara, só que nós estamos usando a disciplina para andar numa direção e não em outra. Porque uma parece mais favorável e a outra não. E nós vamos encontrar contradições. Porque nós vamos encontrar, nós como praticantes encontramos muitas dificuldades. O nosso vizinho, que faz tudo errado, né, tem um salário melhor, foi promovido, comprou um outro carro. Funciona muito melhor. Tipo, como? Tem algum problema. E nós vamos encontrar muitos exemplos disso. Nós vamos encontrar muitos exemplos. Aí o anteu roendo as nossas certezas. Nós vamos ver essas coisas acontecendo. Então vai ser necessário a gente precisa avançar um pouco nessa estabilidade para ir adiante. Assim, um ponto muito importante na meditação é entender que a gente não pratica apenas com o corpo, energia, mente, mas nós precisamos praticar também numa paisagem adequada. Então a gente olha esses ensinamentos como os 4 pensamentos que transformam a mente. Então eles buscam transformar esse lugar onde nós praticamos. Porque se nós praticamos em samsara, não é tão fácil. Nós vamos ter que usar disciplina, porque nós temos todos os impulsos de samsara brotando. Agora, se a gente trocar de paisagem, o impulso muda também. Ou seja, o karma, a manifestação do karma, ela está ligada à forma como nós estamos reconhecendo onde nós estamos. Então vamos supor assim, se eu estou dentro de um campo de futebol, né, a gente já expande o pulmão, assim, é umas experiências maravilhosas, né? Eu acho assim. A pessoa botou chuteira, calção, camiseta, entrou no campo. Assim, aí já salta na ponta do pé, onde está a bola, né? Já surge assim direitinho o que a gente tem que fazer. A gente pode não jogar nada, assim como eu. Né? Jogar nada, mas eu atrapalho bastante o jogo. Assim, né? Então, aí nós temos aquela sensação de aventura. Então, se nós estamos do lado de fora, na arquibancada, a gente já não tem essa sensação. A gente olha aquele campo. Né? Agora, entrar em campo, aquilo é emocionante, né? Especialmente quando a bola chega no nosso pé por milagre, assim. Nós, o que eu faço com ela agora? Sai correndo. Né? Então, essa é uma sensação extraordinária. Mas essa sensação, ela vem do quê? Eu tenho uma paisagem que se instala. Então, essa noção de paisagem é muito importante. Aí vamos supor, vocês estão dormindo à noite, no meio do sonho, vocês não estão na paisagem que vocês estão na cama.
Vocês estão sofrendo em algum lugar. E no meio desse processo, às vezes a gente tropeça em alguma coisa, né? No meio do sonho, tropeça em alguma coisa, ou falseia algum degrau, e a gente cai, não cai? E a gente acorda. Então, nós caímos numa outra paisagem. Quando a gente cai na outra paisagem, eventualmente a gente acorda e vê onde é que estava, que não caiu coisa alguma. Mas, de acordo com a paisagem, eu tenho a experiência completa daquela queda. Aí eu vejo, não, eu estava fazendo tal coisa, e aí aconteceu isso, e aí eu quase caí. Então, as nossas experiências, o nosso karma, na verdade, deveria ser um karma sério, ou seja, eu estou dormindo, esse é o karma. Só acontece coisas ligadas ao sono. Mas não. Eu surjo num sonho, dentro desse sonho eu tenho as experiências específicas e ali dentro brotam os karmas específicos. Então esse é o sentido que eu estou dando à palavra paisagem. Ou posso usar também a palavra mandala. Tem uma mandala, tem um universo inteiro que tem significados dentro, significados coerentes. Não tem nada ali dentro que não tenha uma coerência. Agora, quando eu troco de uma paisagem para outra, eu vou viver os karmas correspondentes a outra paisagem. Então essa explicação toda é para a gente entender isso. E existem paisagens que são paisagens que, se não propriamente puras, de terra pura, elas já são paisagens de um samsara mais refinado. Então o jeito de a gente derrubar Anteu é nós trocarmos a base dele. Eventualmente nós vamos cooptar o Anteu. Eu até diria para vocês que a gente pode conversar com o Anteu, trocar a paisagem de Anteu, e é o templo que ele está construindo, ele constrói um templo para o Buda, né? Ele se torna um praticante e se torna um detetor da linhagem naquele templo, o próprio Anteu. Então, esse é o nosso, nós estamos avançando nessa direção. Então, em vez de derrotá-lo propriamente, nós vamos trocar a paisagem dele, aí o Anteu se torna uma pessoa diferente. Então, a questão toda não é nós nos defrontarmos e lutarmos contra o karma, que é o processo da disciplina. Nós trocando a base, trocando a paisagem, naturalmente aquilo enfraquece. Então essa é a super malandragem. Então o nosso processo é assim, vem vindo o Anteu, nós temos, muda, 1, 2 e... Aí não funcionou, agora 1, 2 e... Não funcionou, ele está chegando, agora 1, 2 e... Aí funcionou. Pronto, aí o Anteu virou um beija-flor. Então a gente conseguiu implantar um karma de beija-flor no Anteu, ele virou outra coisa. Então nós temos que ter isso, que ele vem vindo, nós temos que ser rápidos agora. A gente não tem chance, se ele chegar perto, estamos perdidos. Então a gente pode bater um papo com a Géia. A Géia tem ideias próprias, assim, bem definidas. Então, me determino a meditar no horário X, contemplando a disciplina. Horário X é um pouco vago, é melhor marcar a hora certa. Assim. De manhã, quando acordar. Então, E é bom acordar na hora certa, assim, também. tudo conforme a disciplina. Isso. Aí eu assumo comigo mesmo um compromisso de transformar essa minha paisagem. Isso. No sentido de enfraquecer as próprias marcas para ter chance de transformar. Isso. Então, como fazer isso, né? Nós estamos nesse ponto. Essa é a parte que não vai dar tempo nesses dias agora. Eu acho que vocês não estão preparados para isso. Mas tudo bem, eu vou falar.
Então, a questão é assim, por exemplo, os 4 pensamentos que transformam a mente, eles são um tipo de classe de ensinamento que vai proporcionar isso. Eu vou começar com esse método, que ele é um pouco pesado, eu diria assim. Depois nós vamos usar outros exemplos. Então, nos 4 pensamentos que transformam a mente, nós vamos começar pensando no Guru. Essa matemática tibetana, né? Os 4 pensamentos que transformam a mente são 6. Assim. Então, são 4, porém tem um antes e um depois dos 4. Né? Então, nós começamos... O pensamento que vem antes, preliminar, a gente entende o Guru. A melhor, indo assim, mais rápido nesse ponto, a gente devia entender assim, o Guru, ele representa, ele é a ação do próprio Buda. Porque o Buda existiu 26 séculos atrás, aí surge o Guru na frente de vocês, em carne e osso, cansado. É assim. Se não houvesse o Buda, não haveria o Guru. Se não houvesse o Guru, não haveria Sangha, não haveria Dharma. Então o Guru é aquele que, onde ele surge, aparece Sangha. Se não houver, não brotar, se alguém disser eu sou Guru, mas o ensinamento que ele dá não produz Sangha, está faltando alguma coisa. Mas se surge a Sangha e a Sangha se beneficia, então esse é um sinal de que a manifestação do Buda, ela está presente. Um dos enganos em relação ao Guru é a gente personificar, a gente dizer isso é qualidade dele. Na verdade, porque a pessoa diminui e o Buda aumenta naquela manifestação, por isso surge Sangha e surge Dharma. Então, o que é pessoal no Guru? Esse é o problema. A qualidade do Guru não é do Guru. A qualidade do Guru é a qualidade da mente do Buda. Mas a qualidade da mente do Buda não é a qualidade de alguém. Essa é a qualidade da mente do Buda, que é como a lua se reflete em diferentes lagos. Aquele Guru, ele é apenas a água que reflete a lua. Que ele seja a água mais límpida possível. Esse é o desafio dele. Se ele resolveu colocar uma corzinha própria, vai perturbar o brilho da lua. Então, esse é o ponto. Assim. Mas aí nós dizemos, sim, o Buda existe. O Buda não desapareceu. E quando nós olhamos, por exemplo, o altar, olhamos a Sangha, olhamos o funcionamento todo da Sangha, a gente diz, sim, o Buda está vivo. Há uma energia, há um movimento dentro disso. Então essa primeira compreensão é muito importante. Aí nós olhamos a nossa vida. Nós olhamos a nossa vida e nós vemos que nós temos muitas vantagens. Por exemplo, de fato, o Buda veio e deu ensinamentos. Esses ensinamentos podiam ter desaparecido, mas perduraram. Ele poderia não ter dado ensinamentos e os ensinamentos terem desaparecido se eventualmente ele tivesse dado. Mas deu tudo certo por enquanto. Ou seja, ele deu ensinamentos e os ensinamentos perduraram. Agora, os ensinamentos poderiam ter perdurado, mas não existiam na nossa região. Mas eles existem na nossa região. Então, isso é uma grande vantagem. Agora, eles poderiam existir na nossa região, mas nós não termos condições de ouvi-los. E a gente pode pensar assim que existem muitos seres que não têm condição de ouvir esses ensinamentos. Ainda que tenha uma Sangha numerosa aqui, o número de pessoas que não está aqui é ordens de grandeza maior do que o número de pessoas que ouvem o Dharma. Então nós vamos entender assim, é como se a pessoa estivesse na beira do rio com sede, mas não pudesse acessar a água. Então a vastidão de pessoas que está na beira do rio tem sede,
tem aflição e a água poderia curar, é muito maior, assim, é muito maior do que aquelas que efetivamente acessam a água. Não há obstáculo, mas há obstáculo, senão o Dharma estaria presente. Então nós entendemos assim a nossa grande vantagem da gente poder ouvir o Dharma, poder entender essas coisas. Então nós estamos mudando de paisagem, vocês estão entendendo? Estamos introduzindo outros elementos. E aí nós vamos percebendo, por exemplo, que nós também temos uma vantagem assim, já muito estratégica do fato de que nós não viemos em corpo de animal. Nós não viemos como cachorros, gatos, papagaios. Né? Nós temos um corpo humano. E o nosso corpo humano tem as qualidades perfeitas. Ou seja, a gente poderia vir em corpo humano ainda com um corpo humano danificado, problemático. A gente veio com um corpo humano, pelo menos por enquanto, até aqui tudo bem. Como dizia o suicida ao passar pelo 8º andar. Por enquanto até aqui tudo bem. E, de fato, né, o nosso tempo não é tão longo assim. Mas nós estamos indo. Por enquanto tudo bem. Então nós temos essas várias vantagens e liberdades. Nós também, por exemplo, poderíamos ter uma conexão com o Dharma, mas havia um mecanismo de repressão. Então alguns praticantes têm esse problema. Por exemplo, eles estão reprimidos pelas próprias relações familiares, ou estão impossibilitados por problemas que estão acontecendo na vida deles. Não podem. Eles têm a conexão com o Dharma, eles sabem que aquela água é boa, mas eles não podem efetivamente acessar isso devido a essas dificuldades. Então nós estamos com essa vantagem. Né? Então é o único momento também que a gente diz, felizmente eu não estou no reino da felicidade dos deuses. Né? Imagina, lá eu estaria tocando música cheio de seres maravilhosos olhando para mim, me achando ótimo. Né? Ainda bem que eu estou livre disso. Né? Então todas as felicidades transitórias, nós só temos o suficiente para manter uma energiazinha. Assim. Nós também não estamos imersos no mundo dos semideuses. Assim, nós não somos competitivos, por exemplo, na verdade. Nós não temos nada dessa complicação. Assim. Nós também não estamos no reino dos animais, dominados por uma obscuridade mental, onde tudo que a gente quer é dormir, não é mesmo? Comer, e a gente não olha coisa alguma em direção alguma. Nós também não estamos dominados pelo reino das carências, onde a nossa vida toda é buscar alguma coisa que a gente nunca encontra. Nós não estamos, né? Também não estamos dominados pelo reino dos infernos, onde nós temos raivas, né? Onde nós temos medos. Né? Eu olho para vocês, eu vejo assim, uma serenidade. Assim. Então, nós estamos numa condição muito boa. Nós estamos no reino dos seres humanos praticantes. Yes! Agora, ainda que a gente esteja nessa situação boa, a gente há de considerar que nós estamos passando pelo 8º andar. A gente diz, até aqui tudo bem. Mas a impermanência, inevitavelmente, isso é uma parte preocupante, a impermanência existe. Então toda essa situação, vocês podem analisar, ela é uma situação favorável, mas é uma situação que depende de fatores transitórios, não é verdade? O Dharma é extremamente recente na nossa região, e ele é frágil, tanto que ele desapareceu na Índia. Então nós estamos em tempos difíceis. Não é de admirar que dentro de algum tempo alguém aponta o dedo na nossa direção e diz, como que você pode ser pacífico no meio disso? Eles vão nos cobrar atitudes hostis. Vocês imaginem um budista em Bagdá. Situação difícil. Então é um lugar
nós podemos viver em lugares onde as pessoas apontam para nós e dizem: como que você não tem emoções de raiva? Como que você não quer matar esses e aqueles? Então esse é um ponto assim, né? E nós podemos estar vivendo em lugares que a gente literalmente não sabe. Nós já não sabemos o que vai acontecer na meia hora seguinte na nossa vida aqui, né? Mas tem lugares onde isso é pior ainda. Nós ainda temos uma noção de que a gente tem algum controle sobre a realidade. A gente não está dizendo: meu filho, dentro de meia hora talvez a gente não esteja mais juntos. Se eu desaparecer aqui, você procure na terceira casa, procure o vizinho, ou procure na outra cidade o seu primo. Mas se a gente estivesse num lugar como essas cidades bombardeadas no meio dessa luta toda, nós íamos ter que sentar com nossos filhos, enquanto fosse possível, e dizer: olha, plano B, se eu desaparecer, você faça tais coisas. Porque isso é compaixão. Nós vamos ter que assustar os nossos filhos. Olha, você não pense que é fácil, você está vendo aí o que está acontecendo. Então, se eu não puder estar mais junto, você não entristeça, você siga e encontre apoio aqui ou ali. Então, essa é a realidade para essas famílias todas. Isso é espantoso, assim. Vocês imaginem se em um ano tivesse morrido 100 mil brasileiros bombardeados no meio disso. Isso ia ser horrível. Isso é horrível. Vocês imaginem uma cidade como o Rio de Janeiro, ou como São Paulo, ou como Porto Alegre, uma cidade menor mesmo, Petrópolis. Aí nós estamos todos cercados, tem um cinturão para ninguém entrar e sair. E aí começa o bombardeio dentro. Isso da população. Seria sempre da população de Petrópolis. Mas no Rio morre mais gente do que no Iraque. Mas não em Fallujah, por exemplo. Onde eles estão bombardeando. Eles criaram um anel em volta. Aí, agora, para poder entrar com os tanques, eles abriram avenidas com os aviões C-130, explodindo. Aí eles deram o nome de Avenida Michigan. Isso. Vocês pensem assim, aí nós vamos ter uma Avenida Michigan dentro de Petrópolis. Ou seja, uma coisa completamente arrogante. Uma coisa assim, para envergonhar, para diminuir. Então, a gente não está livre de coisa alguma. Nós não estamos livres de coisa alguma. O Brasil já entrou em várias guerras, não por vontade própria, assim, com a relutância geral dos brasileiros, mas nós entramos em coisas desse tipo. Então, vamos pensar assim, o próprio morro, no meio do conflito entre facções, intermediado pela polícia. Assim. Não é fácil a gente dizer: aqui é um ambiente de paz, aqui eu vou praticar. Isso não é fácil. Então nós estamos muito perto dessas dificuldades, muito, muito perto. Portanto, as situações favoráveis onde nós praticamos, elas são transitórias. Nós efetivamente estamos passando pelo 8º andar. Pode ser que a gente esteja passando de paraquedas, mas pode ser que a gente esteja descendo rápido. Pode ser que a gente esteja descendo rápido. A gente não sabe. Mas, vamos dizer, todas essas condições favoráveis nossas são todas impermanentes. Vocês já olhem assim aquele filme... que é o nome dele? Bom, tem vários filmes sobre os judeus. Era a lista de Schindler. Então vocês veem a desmontagem paulatina. Então eles primeiro são catalogados, primeiro tem crachás, depois eles não podem andar nas calçadas, depois eles são todos levados para uns bairros, depois são cercados completamente, depois eles são evacuados de lá, aí as famílias são separadas. Aí quando eles chegam nos campos de concentração, eles já são gado. Depois eles são despidos, levados para as câmaras e saem como fumaça.
Então aquilo, na lista de Schindler, a lista de Schindler é um filme onde ele narra essa questão toda, só que ele tinha uma lista onde ele convocava pessoas para trabalhar. Então, quando ele convocava a pessoa para trabalhar, a pessoa se livrava. Então, ele salvou muitas pessoas criando um sistema produtivo baseado nos prisioneiros. Então, era uma motivação misturada. Então, ele tinha uma motivação... alguns acusaram ele de lucrar com isso. Outros disseram que ele foi um herói, que salvou muitos judeus. Então, ele ficou com essa coisa mista, assim, mas essencialmente ele foi considerado uma pessoa benigna que salvou muitos seres. Não pagava chuva. Como? Não pagava desemprego. Sim, não pagava e ele tinha que ter um comportamento agressivo, mas ele efetivamente salvou muitas pessoas assim, da morte. Né? Então, vocês vejam, isso não aconteceu 1000 anos atrás, isso aconteceu muito recentemente. Se a gente olhar também a situação dos palestinos, então, nós não vamos dizer, ou a situação dos morros aqui, ou a situação das grandes cidades como Porto Alegre, também que volta e meia a polícia entra em algum lugar e a qualidade da vida das pessoas é muito incerta. Assim. Então nós podemos eventualmente passar por essas dificuldades diretamente, a nossa vida ser tocada por isso. Eu estou lembrando isso apenas para introduzir o tema da impermanência. Não é para entristecer, não é para preocupar vocês, né? Mas é para lembrar que as qualidades positivas que nós estamos usufruindo hoje, elas também são impermanentes. E toda essa explicação é para a gente trocar de paisagem. E aí nós temos o elemento seguinte, que é o karma. Aí nós olhamos dentro de nós e vemos, haveria algum karma dentro de nós ou não? Aí nós vamos chegar à conclusão que nós temos karmas. Nós temos até mesmo dificuldades simples assim. Nós temos dificuldade frente ao chocolate, frente ao cigarro, frente ao açúcar branco, frente ao álcool, frente à disciplina. E essas dificuldades todas, elas direcionam a nossa vida para direções não auspiciosas. E nós podemos adivinhar que se a gente segue com um comportamento incorreto, nós vamos ter problemas. Por exemplo, a estatística aqui no Brasil, a violência na infância, contra a infância, contra as crianças, em boa medida é uma violência doméstica. Agora, os pais, eles não são pais para judiar das crianças. Então nós vamos pensar, isso acontece por karma. Ou seja, eles têm impulsos kármicos e agridem. Então, esse tipo de agressão, maltrato, abuso, ele surge por impulso kármico. Quando ele surge por impulso kármico, como nós estamos vendo as estatísticas, a gente vai dizer, nós somos essas feras. Nós temos isso dentro de nós. Tanto que, estatisticamente, a gente pode dizer, bom, eu não. Aí não, todos são anjos. Mas a violência, a infância existe. E assim nós vamos poder dizer, bom, pode ser que eu não, mas isso está presente nas pessoas. Está presente. Eu encontrei praticantes que não conseguiram se livrar facilmente da violência dentro deles. Isso não quer dizer que eles não entendam que eles devem superar a violência. Eles entendem isso. E o diálogo comigo, às vezes, eu me sentia como se eu fosse a esposa que apanha. Eu mesmo. Não porque alguém tenha batido em mim, mas eu vi o poder do argumento. Ou seja, ele diz, o melhor lugar para eu viver é o centro de Dharma. Se eu tenho essa violência, você precisa me entender. Eu quero superar isso. Aí a esposa acolhe de novo. Então essa é a violência doméstica também que acontece. Então não é uma coisa fácil. Aí nós encontramos uma pessoa que quer efetivamente mudar, mas ela tem dificuldade de mudar. A
pessoa precisa também trocar a paisagem, porque a violência doméstica ela surge dentro de uma paisagem. Mas o fato é que ela pode romper. E nós temos essas estruturas. Então nós dizemos assim, nós temos o karma primário de muitas coisas negativas. Está faltando apenas o detalhe, ou seja, o karma secundário, a condição onde aquilo aflora. Então, quando nós começamos a olhar essa questão de karma primário e secundário, nós vemos que nós temos uma devastação na forma de karma primário. Nós temos todos os reinos, todos os comportamentos equivocados dentro de nós, devido às múltiplas vidas. E a gente pode dizer que a gente teve sorte, até agora, que as condições para afloramento desse karma primário, elas não surgiram. Então, por uma razão aleatória, por um bom mérito, nós estamos andando em lugares onde as nossas componentes positivas elas brotam mais naturalmente do que essas condições negativas. Vocês até podem observar dentro de vocês, por exemplo, a gente pergunta, você mataria alguém? A pessoa diz, não. Mas se a sua filha for sequestrada e você souber que ela está sendo abusada e você entrar na casa dessas pessoas e você surpreendê-los, você armado e eles não, né? É assim, é matar eles e libertar a filha ou não? O que você faria? É que nós assim, eu e o Charles Bronson, né? Então, aliás, o Charles Bronson é de boa memória. Vocês podem, ainda tem essas fitas. Vocês tirem a fita de Charles Bronson para ver se não brota o desejo de matar. 1, 2, 3, 4. Ele é um mestre que dá ensinamento nesse pedacinho. Assim. Ele mostra que mesmo nós pacifistas, com a imagem do Buda em cima da televisão, né, lá pelas tantas, nós, sim, mate, agora. Né? É uma coisa assim. A gente acha que matar é a solução. Ou seja, nós temos essas estruturas dentro. Então, os karmas primários nossos, é melhor a gente nem entristecer muito, porque a situação é grave. Isso está lá. Mas nós não estamos nas paisagens onde isso brota. No karma primário, existe também herança, digamos assim, dos nossos grupos familiares de coletividade? Assim, existe. Sim, porque isso é mais pesado ainda. Porque nós não existimos sozinhos. Nós existimos em processos de relação e nós aprendemos a surgir através dos processos de relação que se estabelecem conosco. Então, quando os processos de relação, nós estabelecemos as relações com os outros, nós incorporamos aquilo. Então, esse é um canal de interconexão. E assim, então, nós temos esses karmas presentes. Mas você já vê que esse princípio ativo já está operando. Ou seja, o karma está presente, mas ele não está ativado. Ele não está ativado porque nós estamos em paisagens onde ele não surge, ele não brota, ele não se manifesta. Mas ele está presente. Então, dentro de uma linguagem, nós dizemos assim, existe a Laya Vijnana, onde está tudo estabelecido. Todas as nossas marcas estão lá. Mas nós estamos vivendo como se a gente iluminasse com uma lanterna uma região dentro disso. Nós estamos dentro de regiões, ou seja, dentro de paisagens onde certas manifestações surgem, mas não outras. Outras parecem muito perdidas. Eventualmente vocês têm sonhos e se admiram que naquele sonho brotam coisas que vocês não viveram. Então, no sonho nós passeamos mais livremente por Alaya Vijnana. Nós nos deslocamos mais facilmente por esse universo de possibilidades. Mas nós temos isso implantado dentro de nós. A gente pode dizer assim, bom, se vier alguém e agredir você, bom, aí eu respiro fundo e digo, não, você se acalme. Né? Mas se a pessoa insistir com isso, né? Aí se a pessoa for e pegar os seus óculos e pisar em cima, né? Aí eu já acho que aquilo já está ficando demais. Aí
a gente podia dizer, um praticante deveria ficar com mais paz, porque ele vai ter que usar um recurso de sabedoria. Mas o que acontece conosco é que nós vamos ficando vermelhos, roxos. Nós vamos sendo arrastados para os infernos. A gente diz, bom, em último caso, o que eu vou usar? Eu vou agredir ele, torcer o pescoço e vou fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, a gente vê que os infernos são o nosso recurso último. Ou seja, em vez da gente usar cada vez mais lucidez, nós vamos usar cada vez menos lucidez. Ou seja, nós temos dentro de nós o script dos infernos. Nós até aceitamos isso. Né? Por que você matou o outro, trucidou, cortou em pedaços e espalhou? Né? Ele fez isso, fez aquilo outro. Né? E aí ele fez isso com a minha filha, com a minha mulher, com a minha sogra. Bom, a sogra não se conta. Ele fez mais isso, mais aquilo. Bom, então você fez muito bem. Então a gente entende. Bom, você está entendido. Tudo bem. Então por que nós vamos bombardear o Iraque inteiro? Bom, lá tinha o Saddam Hussein. Ele matou 300 mil. Ele invadiu o Kuwait. Ele fez uma repressão horrível. Ele traiu a CIA, de onde ele foi membro. Então, então agora tem que realmente explodir o Iraque inteiro. A gente entende assim. Então esse tipo de argumento nós validamos. Ou seja, nós temos uma estrutura coletiva de karma dos infernos que a gente entende quando o outro foi levado para os infernos. A gente não diz, mas como? Você não está entendendo? O Saddam Hussein fez tudo aquilo e todas as pessoas começaram a odiar ele. Então, nós não podemos fazer como ele. Está aí o exemplo. Nós temos que ter muito mais lucidez e nunca fazer nada parecido. Vamos aprender com o que ele fez. Mas não, essa memória não vem para nós. Mas hoje eu estou seguindo dentro de um roteiro que ele começou com a meditação. Com essa coisa da meditação. Como é que nós vamos usar a meditação? Então, dentro da meditação, existem 4 tipos de formas de usar a mente dentro da meditação. Eu mostrei o primeiro, que é onde a gente tem as reuniões de diretoria, né? O segundo, onde nós usamos disciplina. Agora eu estou introduzindo o terceiro, né, que é a troca de paisagem. Né? Então, esse é um tema muito importante. E assim eu estou abordando de forma extensa. Né? Mas eu vou chegar nesse ponto, como fazer essa troca de paisagem de uma forma rápida no cotidiano. Eu estou agora introduzindo a troca de paisagem dentro da questão da meditação, sobre como produzir uma meditação que ela vai ser útil. Nós precisamos meditar na paisagem correta. Né? Então eu estava dizendo, a meditação ela não é apenas com o corpo, com a energia, com a mente. Porque o corpo, a energia e a mente eles estão na dependência da paisagem. Esse é o raciocínio todo. Então nós precisamos de uma paisagem adequada para praticar. Depois disso eu vou dizer como praticar no cotidiano. Alaya Vijnana, ele é a paisagem ampla do 11º elo. Ele efetivamente representa assim, eu me sinto vivo agindo no mundo. Então existe um conjunto de possibilidades, e esse conjunto de possibilidades é a Alaya Vijnana. A Alaya Vijnana não é fixo, ele tem a substancialidade da vacuidade. Não tem Alaya Vijnana dentro de Alaya Vijnana. Mas Alaya Vijnana opera. Ele representa a estrutura que vai se manifestar como karma para nós, aonde nós estivermos. Só que dentro desse Alaya Vijnana, nós estamos vivendo uma parte só. Porque nós temos um foco apenas numa certa região. Ou seja, existe a Alaya Vijnana vai surgir como uma experiência a partir da obscuridade da mente, a partir da obstrução da atividade da natureza ilimitada. Agora, dentro dessa obstrução, que se caracteriza como Alaya Vijnana, a mente se torna mais obstruída ainda. Aí nós temos só certas possibilidades, que é o que nós vamos chamar de karma secundário.
Então as possibilidades de karma secundário, elas estão numa região muito menor. Por exemplo, é um grande mérito nós permitirmos que alguém faça uma ordenação monástica. Quando a pessoa faz uma ordenação monástica, não é que ela é Vijnana Mudi, mas a região onde as ações são possíveis, ela se reduz muito e se torna uma região melhor. Então, pelos próprios votos dos monges, eles só podem certas coisas. E assim, eles vão naturalmente restringir os karmas que vão brotar. Então, isso é uma grande coisa. Então, uma pessoa, por exemplo, antes do voto monástico, ela não é uma pessoa confiável. Mas quando a pessoa faz o voto monástico, automaticamente ela ganha a bênção de tudo isso. Ela ganha a bênção dos Budas, porque ela faz aqueles votos e nós podemos convidá-la e podemos ajudá-la e ela se torna merecedora de ajuda instantaneamente. Então esse é um processo assim, que se dá, não que a Laya Vijnana tenha mudado ainda, não mudou, mas aquilo vai, pela própria vida do monge, aquilo vai se transformar. Mas a pessoa, como que pelos votos, ela vai habitar, pelo menos teoricamente, uma terra pura. É assim, por exemplo. Agora, nós estamos entendendo que nós temos esses karmas primários e que esses karmas primários, eles podem gerar grandes aflições na medida em que eles se tornem ativos. Até nós temos doenças, né? Às vezes as pessoas dizem, eu não desenvolvi o HIV, mas eu tenho o vírus. Eu sou portador, mas eu não desenvolvi nenhum sintoma. Eu sou portador do hepatite não sei o quê, mas eu não tenho nenhum sintoma. Ou seja, nós somos portadores dos vírus dos 6 reinos, mas nós temos sintomas só de algumas coisas. Assim. Mas nós somos portadores. Se a gente perder, baixar nossa imunidade, vai ser uma devastação. Então essa é a conclusão. Ou seja, o sofrimento vem porque nós já temos essas causas primárias, esses karmas primários, eles já estão presentes. Então, de acordo com a circunstância, pode acontecer. Eu acho que com o tempo, talvez vai se fundir a tradição budista com a tradição cristã. Assim. Eu já tenho a sensação de que o cristianismo é uma dissidência, né, que precisa ser reabsorvida. Porque eu vejo assim, quando o budismo vai dialogando com o cristianismo fica nítido e vivo de novo. Verdade. Né? Esse é o ponto. A gente começa a abordar essas questões, elas perdem a mancha medieval e elas ganham uma vida. Né? Eu vejo assim, com o tempo, eu nunca fui cristão, confesso para vocês, mas eu paulatinamente estou ficando. Porque, assim, eu vou encontrando, sim, ele disse isso, isso é realmente interessante. Então agora a gente começa a recuperar o pecado original. Então, em primeiro lugar, a noção de pecado ela é incômoda, no budismo ela não existe, porque nós estamos naturalmente perdoados. Então a gente pode escapar do sentimento de culpa, o que eu acho que é uma contribuição budista ao cristianismo. Né? Avidya? Não, mas todos os aspectos, por exemplo, todos os aspectos negativos que nós vamos localizar no budismo, todos eles são virtuais. E isso explica por que a salvação é possível. Porque se nós fôssemos verdadeiramente aquela desgraça, a salvação cristã também não era possível. Mas aqui no budismo a gente explica por que isso é virtual e nós podemos manipular e ultrapassar esses problemas. Assim. Então, no sentido budista, nós surgimos quando a mente ou quando a natureza se torna obstruída. Aquilo que é mais íntimo em nós, que não muda, isso está incessantemente presente. Mas todos os aspectos transitórios são os aspectos que vão trazer os problemas. Todos os aspectos que trazem problemas são os aspectos transitórios.
né? Então, efetivamente, eventualmente, nós nos caracterizamos pela nossa própria prisão. Nós não falamos de nós mesmos. Nós falamos não do que nós somos, mas do que nós não somos. Nós nos caracterizamos pelos nossos problemas e não pelas nossas liberdades. Nós nos caracterizamos por aquilo que é impermanente, ou seja, por aquilo que nós não somos. Quando a gente escrever no nosso cartão de visita, a gente só escreve o que nós não somos, porque tudo aquilo é impermanente. Na verdade, nós somos impostores, porque nós já tivemos outros cartões. Então a gente deveria perguntar, mas como que você agora se apresenta assim, se antes você tinha outro cartão? Você é um impostor. Fale quem você é. Assim, eu acho que esse diálogo ele é real. Assim. Mas no budismo nós não vamos desenvolver uma sensação de culpa em relação a isso. Nós vamos buscar liberdade em relação a isso. Eu acredito que nós podemos fazer uma leitura cristã também falando em liberdade. A gente pode falar assim. É uma visão otimista do cristianismo. Né? Mas eu também entendo, por exemplo, esse diálogo que nós estamos tendo aqui a partir dos 4 pensamentos que transformam a mente, isso pode ter uma leitura cristã medieval dentro disso também. Onde ao final a gente vai dizer, você tem tudo isso dentro de você. Portanto, você curve a cabeça, siga a igreja, faça o que tem que ser feito e obedeça, que é o melhor que você tem. Caso contrário, o que vai acontecer? Você vai entrar por esses reinos horríveis. Mas se você seguir as qualidades, você pode melhorar. E como você é bem ruinzinho, você inevitavelmente vai para julgamento. E aí o melhor que pode acontecer é você ser absolvido e andar na outra direção. Então, esse julgamento depois da morte também existe no budismo. Tem julgamento, advogado de acusação, advogado de defesa. Uma das vantagens do cristianismo é que tem a compadecida, que agora foi um outro elemento que foi introduzido assim, né? E a compadecida salva todos. Mas no budismo nós temos Tirenzig, temos Aryatara, Guanin. No entanto, quando nós entendemos isso, nós estamos entendendo que o Buda veio, que nós temos a disponibilidade dos ensinamentos, nós estamos conectados aos ensinamentos, nós temos condições de fazer prática. Essas condições de fazer prática, elas são transitórias, a gente não sabe quando que elas cessam, mas agora nós estamos podendo. Nós temos uma estrutura kármica que pode aflorar, produzindo experiências muito negativas. Logo, quando a gente senta, a gente engole em seco e diz, sim, vou praticar, porque eu tenho um monstro correndo atrás de mim e é a minha chance. Então essa é a motivação que surge, né? Então a gente diz, agora eu vou tomar refúgio na natureza de Buda e vou fazer prática. Então toda essa explicação é para a gente poder neutralizar a reunião de diretoria. A gente senta e começa aquele... Você diz, não, momento. Ou então a nossa perda de energia. Nós vamos praticando disciplina, a gente vai perdendo energia. Como é que a gente recupera energia? A gente diz, o ensinamento está na minha frente, ele certamente vai desaparecer, eu tenho agora condições de prática, eu certamente vou perder as condições de prática mais adiante. Essa janela se abriu agora eu tenho que olhar, ela vai se fechar. Quando essa janela se fechar, eu vou estar envolto novamente na minha confusão, que eu sei muito bem qual é. E essa confusão vai produzir dores que eu sei muito bem quais são. Portanto, agora a janela se abriu, eu olho o Buda e eu trato de estabelecer o máximo essa conexão e contemplar esse Buda. Essa paisagem neutraliza a paisagem da atividade incessante que nos domina, e a gente acha que tem que fazer isso, então depois daquilo nós não temos tempo para fazer a prática. Ela substitui também a paisagem de
disciplina. Porque eu não estou fazendo prática por teimosia. Não é porque eu fiz um voto. Eu estou fazendo prática porque a situação é grave. Agora tem uma boa chance. A janela se abriu. É como aquele concurso. A pessoa se inscreve quando entra no supermercado. De repente tem uma voz e diz: agora a dona Maria Ribeiro pode encher o carrinho e ela tem 5 minutos para colocar tudo que ela quiser no carrinho e depois passar no caixa. E aquilo é gratuito. Então é assim, agora foi isso, abriu. Agora nós vamos usar. Porque vai fechar. Então essa é a nossa situação. A gente entende, sim, agora eu tenho acesso à Ilha do Tesouro. Eu tenho acesso à possibilidade de transformação. Mais adiante eu posso perder isso. Então agora eu vou pegar o que eu puder. Para benefício meu, para benefício dos outros seres, melhoria das relações. É agora. Então, isso é mudança de paisagem, não é? Então, vocês já entenderam. Agora vamos dizer assim, a mudança de paisagem, aí tem aquelas mudanças de paisagem rápidas, né, que vocês estavam perguntando, assim, como fazer essa mudança de paisagem, essas mudanças de paisagem rápidas. Eu vou abordar de forma mais extensa essa mudança de paisagem rápida hoje à tarde, tá? Porque, quer dizer, se eu conseguir retornar aqui, se tudo estiver bem, assim, né? Porque tem impermanência. Mas hoje à tarde eu vou falar sobre isso, e esse é um tema que a gente precisa olhar com mais cuidado, porque a essência da prática na vida cotidiana está ligada a isso. Então nós vamos olhar isso. Ou seja, eu vou tentar, na prática na vida cotidiana, nós usamos esse método, né? Se nós estamos com frio, a gente põe um casaco, se a gente está com calor, a gente tira o casaco, né? Mas nem sempre dá. Às vezes nós precisamos usar disciplina, mas a disciplina também não dá sempre, e a gente se desgasta. Portanto, há um método muito poderoso que é o método da paisagem, que é o terceiro, não é o quarto. Ele é o terceiro, ainda tem mais o quarto. Então eu vou aproveitar esses últimos minutos para tendo dado o exemplo das paisagens, eu completar o que eu me propus hoje de manhã, que era fazer essa abordagem a partir da meditação. Então, nós temos ainda um quarto recurso, que é mais poderoso. Ele resolve os casos onde a paisagem não funciona. Porque tem casos em que a paisagem, mesmo que a gente tente trocar a paisagem, nós temos tamanha conexão kármica que a paisagem não muda. Então, por exemplo, nós temos situações onde nós reconhecemos, por exemplo, o poder dos objetos. Os objetos, eles vêm de dentro de uma paisagem e eles têm o poder de, quando a gente olha para o objeto, passar para dentro daquela paisagem. Alguns objetos têm esse poder. Na verdade, todos os objetos têm poder. Alguns mais, alguns menos. Então, às vezes nós somos surpreendidos por essa situação. Então nós podemos usar os objetos de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Um objeto que nós podemos usar de forma positiva é, por exemplo, a fotografia, vamos supor assim, desde que a gente tenha uma boa relação, né? Fotografia da mãe. Uma imagem do Buda. Uma imagem de Jesus Cristo. Então, porque nós estamos diante daquela imagem, quando nós olhamos aquela imagem, aí nós trocamos a nossa abordagem. Se nós estamos viajando, a gente leva a fotografia da namorada, da esposa,
Eu acho que é melhor ficar em casa hoje. Ela me olhou com a cara. E assim, nós vemos o poder que os objetos têm sobre nós. Nós olhamos a fotografia do nosso filho. Bichinho. Como dizem os pernambucanos. Assim. Aí alguma coisa surge dentro de nós na conexão com o objeto. Na verdade, se vocês olharem com cuidado, esses objetos, eles são espelhos especiais que refletem elementos de Alaya Vijnana, ou seja, estruturas internas. Então é uma espécie de magia. É uma magia. Por exemplo, às vezes eu introduzo essa noção de vacuidade usando a própria noção de fotografia. Você, por exemplo, tire uma foto do seu namorado. Aí compara assim, olha para ele, olha para ele. É igualzinho. Se você disser que é igualzinho, tem um problema. Porque como que pode ser igual se um é em carne e osso, o outro é papel e toner? Então, quando nós olhamos para papel e toner e dizemos que é igual, na verdade nós estamos vendo estruturas internas. Então nós podemos perceber, quando eu olho para a foto, eu fico sob o poder da magia da foto. Mas quando eu olho para a pessoa em carne e osso, eu também estou sob o poder da mesma magia, porque eu até acho que são iguais. Então nós vemos como o outro, ele manifesta uma estrutura nossa. Como é difícil de ver o outro. Muito difícil. Você vai testar isso pela foto. Tira a foto, olha, pá, é igual, então já não é. E dessa maneira nós entendemos melhor o fato de que nós surgimos aos pares. Quando o outro surge diante de nós, ele é inseparável de nós. Profundamente inseparável. Nós vamos ter que cruzar isso. Isso significa a névoa diante dos nossos olhos. Então agora, através desse exemplo, eu posso perceber como os objetos têm poder sobre mim, como há uma magia de fato ali dentro. E portanto, de acordo com o objeto, nós podemos ser arrastados por uma paisagem ou outra. Esses objetos, eu nem vou dizer objetos visuais, vocês podem incluir qualquer dos sentidos físicos. E não só os sentidos físicos, mas também os processos abstratos. Então há ensinamentos que o Buda dá. Ele deu um ensinamento para o irmão de Ananda, que é muito interessante, que eu vou contar de novo, eu acho que alguns de vocês já ouviram isso, mas cada vez que eu lembro disso eu rio bastante, né? Então, apenas, o que eu estou fazendo quando eu vou contar esse exemplo? Eu estou mostrando como os objetos, eles podem ser tangíveis, eles podem ser visuais, auditivos, todos eles nos carregam para dentro de paisagens. Então houve um meio hábil que o Buda utilizou para criar uma paisagem de prática para o irmão de Ananda. Porque o irmão de Ananda não conseguia fazer prática porque ele estava dentro de uma paisagem. Aí o Buda trocou a paisagem dele e ele conseguiu fazer prática. Agora vocês vejam que ele não trocou mostrando um cristal. Ele não trocou batendo um sino. Ele usou um outro processo, que é um processo que às vezes é chamado assim, um processo especial que o Buda tinha esse poder de levar o outro a viajar por terras distantes. Então, o irmão do Ananda, vocês veem, o Ananda já era um problema, né? Porque não atingiu iluminação na época do Buda, né? Teve várias dificuldades assim, né? Mesmo que fosse um aluno muito próximo. Agora o irmão do Ananda ainda era pior, né? Porque o irmão do Ananda, ele não conseguia fazer prática, ele só aparecia de vez em quando na sanga, né? Porque ele dizia, e o Buda perguntou, mas por que você não vem regularmente? Por que você não vem para a sanga? Ele disse, eu estou casado com uma mulher muito bonita e eu tenho que cuidar dela, porque você sabe, os tempos são perigosos. E então
Aí o Buda, sim, tá. Então eu vou te levar num lugar. Aí o Buda levou ele para as terras dos deuses mundanos, com forma. Então levou ele para um lugar onde havia um deus humano muito feliz, tocando música, e muitas deusas maravilhosas ao redor, assim, todas encantadas com aquele deus, né? E o deus estava lá, assim, magnífico, né? Dali eles foram para uma outra secção do reino dos deuses. Havia um outro também tocando lá, muitas deusas ao redor, né, prontas para produzir a felicidade que aquele deus achasse que era o caso, assim, né? Então o deus estava assim, achando o máximo, né? Aí passaram por várias dessas, chegaram numa, vocês imaginem, as deusas estavam todas entristecidas, assim, não tinha nenhum deus no trono. Aí esse praticante teve uma ideia. Profunda compaixão. Aí faltando alguma coisa aqui, né? Você sabe o que houve? Aí as deusas disseram, o Deus desse trono, e nesse momento ele está no reino humano. Mas ele, devido aos méritos dele, ele casou com uma mulher muito bonita. Mas justo por isso ele não está podendo fazer práticas na sanga do Buda, então vai levar muito tempo até que ele volte para cá. Aí o praticante teve uma ideia. Aí voltou e disse para o Buda, agora eu vou fazer prática. Aí ele começou a fazer prática, sério, aquele pão praticando assim. E o Buda avisou os outros, olha, não conversem com ele porque ele está fazendo prática por razão errada, com motivação errada. E aí aquilo foi indo, aí ele viu que ninguém conversava com ele. Mas o que está acontecendo? Como ele tinha boa Guru Yoga com o Buda, ele foi falar com o próprio mestre, falar com o Buda. O que está acontecendo que eles não falam comigo? Aí o Buda disse, eu vou te levar num outro lugar. Aí levou ele aos infernos. Então, aí ele encontrou uma grande panela, óleo fervente, um ser amarrado ali, muitos seres femininos com garfos. Aí ele teve um mau pressentimento. Aí dali foi para outra panela, mais garfos, né? Até que ele foi indo, chegou numa panela vazia. Aí ele perguntou, o que é isso? Ele disse, olha, o ser que vai vir para cá, ele nesse momento ele está no reino humano, fazendo práticas na sanga do Buda, para renascer no reino dos deuses. Aí quando os méritos do reino dos deuses, o karma do reino dos deuses cessar, ele vai vir para cá. Ele, sim. Aí se conta que, então nesse momento ele entendeu o que é a roda inevitável, né, como nós giramos dentro disso, e ele começou a fazer práticas para sair de samsara e não para ocupar provisoriamente uma ala mais beneficiada de samsara. E assim ele fez práticas e atingiu liberação. Então isso é um exemplo de troca de paisagem, não é verdade? Como? Um mestre assim. É verdade. Mas mesmo isso, o Buda não conseguiu com todos. Não conseguiu com todos. Então teve um ou outro que resistiu. Assim. Essa metodologia vocês não sabem aplicar aqui aos discípulos, eu poderia levar para esses discípulos. Mas tinha que levar de uma forma mais concreta, não é mesmo? Desse jeito aí, já está bom. Agora tem histórias, o Buda usou muitas vezes esses recursos, né? Tem, por exemplo, ele usou uma vez quando houve briga na sanga. Vocês imaginem, a sanga do Buda brigar, a própria. Então nós estamos perdoados, não estamos? Então,
Como é que a Sangha do Buda perdoa? Agora, aquele exemplo da Sangha do Buda, ele usou um método de troca de paisagem e não obteve êxito. Então talvez seja um bom exemplo também citar isso para vocês, né? Como que ele usou vários recursos e não obteve êxito. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar. Então, eu estou dentro dessa questão da troca de paisagem. Nós estamos investigando o método que o Buda usou várias vezes, né? Então, eu vou contar de forma abreviada. Essa história, eu acho que ela foi montada, porque ela é perfeita demais. Então, já vou fazer essa ressalva. Então, ela começa assim: é uma briga virtual. Tinha que ser uma briga virtual nessa história. Então, como é que se monta uma briga virtual? A briga virtual começa assim: um praticante, no meio da sangha de monges, ele pensa: eu estou fazendo uma ação não virtuosa, ainda que todos achem que não seja não virtuosa, eu estou achando que é não virtuosa. Aí na história mesmo não se diz qual é. Então ele diz, confessa na sangha: eu estou fazendo tal coisa que é uma ação não virtuosa. Aí todos dizem: não, você é um bom praticante, você é uma pessoa, um devoto, você tem estabilidade, você tem muito boa motivação, isso não é uma ação não virtuosa. Aí, com o tempo, ele de novo insistia: isso é uma ação não virtuosa. E a sangha dizia: não, isso não é uma ação não virtuosa. Aí chegou o dia que a sangha: ok, você me convenceu, isso é uma ação não virtuosa. Aí, pela regra da sangha, quando... Aliás, e coincidiu que no momento em que ele convenceu os outros tinham convencido a ele. Por isso que eu acho que é uma história assim, perfeita, né? Então, quando se inverteu a situação, então todos começaram a dizer: isso é uma ação não virtuosa, e ele disse: não, isso não é uma ação não virtuosa. Eles trocaram de posição. Só que tem uma regra na sangha, que quando a sangha inteira concorda que aquilo é uma ação não virtuosa, a pessoa deve mudar, mesmo que ela não concorde. Aí ele disse: não, isso não é uma ação não virtuosa. Todos disseram: não, isso é uma ação não virtuosa. Aí ele, em vez de conversar com o Buda, e começa a falha de Guru Yoga, ele vai conversar com uma sangha vizinha. A sangha vizinha diz: não, isso não é uma ação não virtuosa. Então, nesse momento, surge o quê? 2 blocos de sangha, cada um com uma opinião diferente. E a situação começa a, então, caracterizar a divisão da sangha. Porque se tivesse toda a sangha numa posição, ele teria que recuar, né? Mas agora tem 2 grupos com posições diferentes. Mas aí já tem uma falha de Guru Yoga, porque em vez de ele resolver tudo com o Buda, ele vai na outra sangha. Isso é quase como gossip, é quase como criar intriga, né? Ele já poderia ter visto que aquilo é um problema potencial e grave, mas não, ele vai perguntar para outro grupo. Então surge a simetria da briga. Aí a sangha começa a discutir. Os 2 grupos começam a discutir, né? E aí eles levam a questão para o Buda. Mas eles já estão exaltados. Então, quando eles levam a questão para o Buda, eles querem que o Buda tome partido. E o Buda, ele vai dar um conselho amplo. Ele vai dizer: quando alguém que seja um bom praticante faz uma ação que a sangha inteira considera não virtuosa, essa pessoa deve mudar. Então isso ele disse para esse praticante dissidente, né? Ele disse: aí você deveria mudar. Por quê? Porque a sangha, eles são bons praticantes, eles são bem intencionados, têm a motivação correta. Se eles estão dizendo isso, mesmo que você considere que aquela posição é errada, para não criar um conflito, você ceda. É simples. Você cede. Aí ele foi para o grupo e disse: quando existe um praticante
bom, piedoso, consciente, com a motivação correta. E ele está cometendo uma falha, mas ele é incapaz de entender que aquilo é uma falha. E vai surgir um conflito, a sangue inteira aceita aquilo, para não criar o conflito. E assim, vocês aceitem um ao outro e pacifiquem e resolvam essa questão. Aí o que acontece? Aí eles aceitam aquilo, mas não conversam uns com os outros. Fica uma tensão na sangue. Aí eles sentam um do lado, outro do outro lado. Eles não conversam. E aquele conflito segue. Daqui a pouco a discussão recomeça. Aí o Buda conta tudo isso de novo. Ele está usando o quê? Ele está usando a método da disciplina, não é verdade? Ele não usou o método da paisagem por enquanto. Então ele usa o método da disciplina. E com esse método da disciplina, ele obtém uma vantagem, um sucesso, daqui a pouco aquilo retorna. Porque o conflito seguia, o conflito não tinha sido resolvido. O conflito tinha sido amortecido pela disciplina. E aí aquilo retorna e retorna até o ponto onde eles dizem para o Buda: todos os Budas sentam em silêncio e praticam a iluminação. Por que você não senta em silêncio e pratica a iluminação? Deixa esse assunto para nós. Ou seja, eles delicadamente mandaram o Buda calar a boca. Aí o Buda insistiu novamente, contou tudo assim, insistiu. Aí eles de novo mandaram o Buda calar a boca. Aí o Buda resolveu contar uma história para eles. Essa história é a troca de paisagem. Essa história também, ela é perfeita. Só que não vai caber no nosso tempo. Eu prometo para vocês, então, de tarde vai ser a tentativa frustrada do Buda de trocar paisagem. Então nem sempre dá certo, não é verdade? Então o Buda vai tentar trocar paisagem, conta uma história lindíssima e funcionará ou não? Aguardem.